Capítulo 93. Solution olhou para os papéis espalhados à sua frente, sentada atrás de sua mesa, inferior ou não. Minha aluna não é boba. Ela foi inteligente o suficiente para saber que eu precisaria de um espaço de trabalho próprio e eu nem precisei dizer a ela. Isso agradou tanto a bela e loira monstra que ela até abriu um sorriso no rosto por outros motivos além do príncipe humano prostrado em frente à sua mesa. Solution segurava um papel na mão, lendo o texto grosseiramente escrito, abaixado o suficiente para que seus olhos pudessem ver o humilhado e caído príncipe das correntes. Sua caligrafia é absolutamente horrível, príncipe das correntes. Ela podia ver as bordas de um rubor nas bochechas dele, certo? Ah, bem, minha senhora, eu não precisei escrever muito, então minha caligrafia nunca melhorou. Eu consigo fazer isso, obviamente, mas não é bonito. Além disso, a letra do oeste flui de forma muito diferente. Solution deu de ombros. Não me lembro de ter pedido desculpas, escravo, ou uma resposta, aliás. Ele ficou em silêncio. Diga-me, escravo. Solution perguntou com uma doçura distorcida. Não, mostre-me. Levante-se, tire a roupa e vire-se. Sado sentiu o coração disparar, mas obedeceu lentamente. Cada centímetro que subia do chão parecia estar em câmera lenta. Ele se lembrou de uma época da infância, quando subia em uma árvore. Quero tocar o céu, insistiu, ignorando sua duquesa, Lady Kaiji, e todos os seus protestos. Meu príncipe, a árvore não sobe tão alto, só parece que sobe porque você está muito longe do pico, exclamou Kaiji. Eu também não escutei. Eu estava fora de alcance antes mesmo que ela terminasse de falar. Subi, quase até o topo, certo? O som do galho, o estalo, caindo, tudo aconteceu tão devagar. O som de cada folha farfalhando, galho se dobrando, o grito de Kaiji, tudo se estendia tão longe. Pensou ele enquanto se virava e puxava a roupa pela cabeça, jogou a roupa de lado, parecendo cair no chão tão lentamente quanto ele havia caído. Então ele estava nu, exceto pela coleira dourada, ouviu-a pousar o documento, o leve farfalhar do papel, o som dela se aproximando passo a passo, sua pele formigava, mas não de desejo, mas de pavor. Ele sentiu o hálito quente de Solution na nuca, logo acima do ouro que marcava seu lugar. As mãos dela foram para o espaço entre as omoplatas dele. Nenhuma marca em você, escravo. Você foi curado ou isso simplesmente nunca aconteceu com você? Sado engoliu em seco e quase engasgou com a pressa. Eu? Lady Solution, o príncipe Rajen, a maioria dos outros, eles eram rivais políticos, não pessoais. Depois que o príncipe Rajen me capturou, ele não permitiu que nenhum dano acontecesse ao meu corpo. E isto? Ele tocou o colar de ouro, esforçando-se para ignorar a forma como dedos delicados, mais fortes que a adamantite, traçavam sua pele nua, faziam com que qualquer outro se sentisse cauteloso em fazê-lo. Entendo. Então você nunca sentiu o beijo do chicote. Não é justo, não é, príncipe das correntes? Solution se aproximou, sentiu o seio dela acariciar suas costas enquanto seus lábios se fechavam perto de sua orelha. "O quê?" Sado perguntou surpreso, sem saber o que dizer. Seus olhos se arregalaram. Apesar do toque gentil, ele sentiu um poder por trás deles que ultrapassava em muito seus maiores feitos, e era desconcertante. Perguntei se era justo. Cada um de vocês, todos aqueles pelos quais você foi responsável por falhar, eu juro que eles foram chicoteados pelo menos uma vez, mas você, que é o culpado. Você que falhou com todos eles, se livrou? Colocando dessa forma, não, não é. Admitiu o príncipe Sado, abaixando a cabeça. Recebo muito mais do que mereço aqui, eu sei disso, senhora Solution, uma chance de redimir meu fracasso através do serviço, de consertar as coisas. Solution riu e agarrou seu queixo por trás, apertando com força. Ele tentou fazer uma careta apesar da dor, seu corpo tremendo com a aplicação da força monstruosa dela, aplicada ao silêncio. Consertar? Você nunca poderá consertar, príncipe das correntes. Mesmo que tudo que a senhora Ivenor deseja seja alcançado, levará anos para reunir seu povo novamente. Aqueles que sobreviverem, muitos terão pesadelos com o chicote, outros não retornarão porque morreram nas minas. Você conheceu Priscelis, o que acha que aconteceu com ela para torná-la tão dócil perto dos homens, e até agora, perto de sua mestra? Você nunca consertará, porque nunca poderá desfazer.
e aqui está você, limpo. Ela riu em seu ouvido e soltou seu queixo. Ele não se virou para encará-la, sua cabeça pendia muito baixa. Eu sei, você tem razão, minha senhora, mesmo tendo minha bunda me entregue em combate, foi uma luta de verdade, eu? Então a dor o atingiu como uma estrela em explosão quando o couro raspou em suas costas, sua boca se abriu, mas ele estava chocado demais para sequer uivar de dor. Essa foi uma príncipe das correntes, disse Solution, puxando o chicote que havia trazido de volta para a mão, enrolando-o bem devagar. Só uma apresentação típica é o quê? 3 a 5? E essa foi uma bênção. Eu não raspei a carne do osso, mas essa vai deixar uma cicatriz. Agora me agradeça, disse ela com um sorriso sádico espalhado pelo rosto. Sado sentiu os pulmões arfarem violentamente enquanto inspirava e expirava novamente, como se estivesse correndo uma corrida intensa. E, o que eu fiz? Gaguejou Sado, chocado. Muitas coisas, príncipe das correntes, muitas coisas. Solution largou o chicote e caminhou até ele novamente, não atrás dele desta vez, mas sim de frente. Ela olhou para a frente do seu corpo. Ele nunca fora um homem tímido e não corava quando ela o olhava como uma mulher, ou um homem com essas preferências. Nada mal. Para humanos, Solution riu dele e segurou seu queixo novamente, apertando e sentindo o osso quase dobrar sob ela. Ela manteve a pressão, com seus olhos azuis e frios perfurando a carne dele. Eu ainda vejo isso em você, príncipe das correntes, seu desejo pela minha aluna. Você não pode esconder nada de mim. Você se encolheu, porém, com um único golpe. Você que não se encolheu diante da dor quando podia revidar, sentiu o beijo do chicote quando não podia, e se encolheu. Diga-me, príncipe das correntes, você acha que ela se encolheria? Ela viu os olhos dele se desviarem dos seus. Um homem honesto, ela disse, abrindo um sorriso desumano. E sim, você tem razão, ela não vai, se você quer ser visto por ela. Desculpas não valem nada, sua tradução está correta, mas seu trabalho teria que ser inteiramente reescrito, refazê-lo, limpo, organizado, pronto para publicação. Depois, faça o resto das páginas. Você tem sorte que nosso Deus acredita em brevidade nesses assuntos. Ele pode ser difícil de agradar, mas o que o agradará é sempre claro e sucinto. Caso contrário, você pode ter um volume enorme e não uma leitura leve à tarde. Sado assentiu lentamente. Agora. Solution levantou a mão esquerda. É assim que você agradece aos seus superiores pela correção, não é? Quando ela a soltou, ele pegou a palma da mão de Lady Solution e a beijou discretamente. Obrigado pela correção, Lady Solution. Não cometerei nenhum desses erros novamente. Eu farei melhor. Ele baixou os olhos, e quando a mão esquerda dela se afastou, a direita se ergueu. Agora, escravo, mas para que, um dia, talvez mais cedo do que você imagina, você entenderá por que demonstra gratidão pelo presente que lhe dei. Essa cicatriz em formação, a natureza desumana de Solution estava em plena exibição a um palmo da sua, e embora a dúvida preenchesse seu corpo nu, ele beijou a palma da mão direita dela. Ótimo, agora se vista, pegue seus rabiscos que parecem ser de escrita ocidental, refaça-os para que fiquem impecáveis e prontos para a recriação, e depois me encontre em nossa pequena área de prática, entendido, príncipe das correntes? Perguntou Solution enquanto voltava para trás da mesa. Como quiser, senhora Solution, disse o príncipe Sado, fechando os olhos com força contra a queimação que sentia nas costas e tentando ignorar a sensação de sangue escorrendo pela pele. Quando Sado estava juntando as páginas do trabalho, ele sentiu uma onda de ousadia e perguntou a ela, quando elas estavam em mãos, você já, bem, com a senhora? Solution riu com vontade. Ah, não, eu nunca chicotei minha aluna, príncipe das correntes, já fiz coisas muito, muito piores, e é por isso que você não chega nem perto do homem que precisaria ser para impressioná-la nem um pouco. Agora saia, eu tenho coisas para fazer. Sado foi embora sem dizer mais nada. A condessa Lodira esticou-se na cama como sempre fazia, com os braços sobre a cabeça e os dedos dos pés estendidos o máximo que conseguiam. Sentiu o calor confortável dos músculos adaptando-se ao estado de vigília, sentiu os olhos tremerem rapidamente enquanto a luz da manhã espreitava seus aposentos. Tenho certeza de que o velho tolo está dormindo, juro. É isso que a idade faz com o vigor de um homem? 2 minutos e ele vai dormir para sempre. Argue, bem,
Talvez eu tenha satisfeito o velho o suficiente para que ele me deixe ver o príncipe de novo. Odeio estar fora da cidade. Ela guardou esses pensamentos para si mesma, e foi então que sentiu umidade. O que poderia ser? Não, ele é velho, mas não urinou na cama. E espere, não, está grudado no meu cabelo. O quê? Perguntou-se, e estendeu a mão para tocar a substância úmida. Pegajosa, pensou com um breve desgosto antes de afastar a mão e erguê-la sobre a cabeça. Uma gota de sangue vermelho escorreu de seus dedos e caiu sobre sua bochecha, e seus olhos se arregalaram lentamente com a terrível constatação. A condessa Lodira gritou de terror, estendeu a mão para o marido, o ministro Umin, e viu seus olhos arregalados e mortos, o ferimento profundo em seu corpo e o sangue que se acumulava ao redor do cadáver. Sua bela boca se abriu e um grito de socorro encheu a propriedade rural. Ela clamou repetidamente por servos ou guardas, até perceber que nenhuma ajuda viria, e que só havia uma terrível razão para isso. Essa constatação foi suficiente para forçá-la a agir desesperadamente para se salvar, e desesperada o suficiente para tentar ir em busca de ajuda que não chegaria até ela. Tudo o que ela tinha era a esperança de estar errada. Lodira pulou da cama assim que conseguiu fazer seu corpo se mover novamente. O farfalhar dos lençóis enquanto os jogava para longe era pesado por causa do sangue, e foi uma feliz coincidência que os olhos mortos, pálidos e vazios de seu falecido marido estivessem escondidos por sua luta para se afastar. Ela caiu no chão, caindo pesadamente de lado. Sentiu uma dor no pulso onde caiu e se afastou da cama com um chute. Seus gritos de horror não diminuíram até que ela conseguiu se levantar e correr para a porta. Ela abriu a porta com força, segurando-a com a mão esquerda enquanto apoiava a mão direita ferida e ardendo contra o batente. Inclinou-se para fora e gritou: socorro! Alguém me ajude! Meu marido! Assassinato! Sangue! Alguém! Foram suas primeiras palavras inteligíveis. Ela não notou a marca da palma da mão ensanguentada que havia deixado no batente da porta, mas sentiu as fortes batidas no peito enquanto seu coração disparava a cada minuto. Foi o silêncio que lhe permitiu se acalmar o suficiente para sair dali. Ela correu para a porta mais próxima, abriu-a e viu o guarda morto, com a garganta cortada, o braço estendido, pendurado na cama. Sangue escorria pelo braço, as cobertas jogadas para longe, como se ele tivesse tido um momento para lutar contra o assassino, mas não o suficiente para fazer mais do que isso. Ela bateu a porta com força e correu para o próximo. De cômodo em cômodo, ela foi, e encontrou apenas corpos. O horror cresceu cada vez mais em sua mente à medida que a realidade se instalava. Quando ela estava parada na entrada e encontrou apenas outro guarda morto para cumprimentá-la com um sorriso vermelho no pescoço e olhos pálidos e vazios, ainda olhando em choque e descrença para sua própria morte. Estou sozinha, ó estrelas nos céus, por todos aqueles deuses que vigiavam na noite. Estou sozinha, completamente sozinha. A condessa sentiu os joelhos fraquejarem e caiu no chão da propriedade que havia se tornado um cemitério. Socorro, por favor. Ela implorou a casa vazia e as estrelas indiferentes e desaparecidas, e ficou lá, ajoelhada sozinha, esperando por nada. Moscas zumbiam ao redor do cadáver, rastejando sobre olhos brancos e vazios, e tudo o que ela pôde fazer foi perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela repetiu a frase tantas vezes que perdeu a noção das palavras, apenas observando tão distraidamente quanto os próprios mortos nos vários lugares da casa. Alguns claramente não tiveram nenhum momento, nunca sabendo que foram mortos até que o foram. Outros, devido à agitação dos lençóis, tiveram um segundo, ou se debateram na morte. Só quando o sol da manhã se transformou no sol da tarde, e a luz que a inundou através das janelas a atingiu em cheio no rosto, ela conseguiu se mover novamente. Ela se levantou, trêmula, pois os pés estavam dormentes devido à posição em que estivera sentada no chão, e cambaleou para a luz do dia. Ela cambaleou até o estábulo. Pássaros cantavam nas árvores e folhas voavam. Tudo ao seu redor se movia como se atrocidades e massacres não tivessem acontecido enquanto ela dormia. Seus lindos cabelos eram uma confusão de fios loiros que se arrastavam pelo chão atrás dela enquanto ela lutava para chegar onde os cavalos, esperançosamente, ainda estavam. Ela ouviu os cavalos lá dentro, vindos de uma esquina, e o alívio inundou sua mente.
O leve relinchar dos cavalos famintos que ainda não haviam sido alimentados era como uma tábua de salvação para o afogamento. Ela não percebeu nem se importou que suas roupas de dormir, cabelos e a carne por baixo estivessem encharcados com o sangue do marido. Correu pela porta. Arrancou uma sela da parede, colocou-a o mais rápido que pôde e se jogou nela, desamarrou as rédeas e esporeou o cavalo. Quem fez isso? Como eles puderam fazer isso? Por que fui poupada? Perguntas invadiam a mente de Lodira, para as quais ela não tinha resposta e que, em seu pânico, ela mal conseguia formular, até que já estivesse na estrada há horas, e a distância do horror começou a lhe dar uma sensação de calma que lhe faltava enquanto estava cercada por corpos, sangue e moscas zumbindo. Foi esse lento retorno à calma que a fez finalmente fazer outra pergunta importante. Como diabos eu vou explicar isso? E para isso ela também não tinha resposta.